Em primeiro lugar, senador Paim, espero que cheguemos aqui preparados para enfrentar as dificuldades que teremos nesse ano de 2006 na condução do futuro de nosso país. Creio que raras vezes uma legislatura começou com desafios tão grandes quanto aqueles que nós temos nestes próximos meses. E quero começar falando, senador, na minha mania, na minha nota única, como se fala por aí, nota só, sobre o relatório lançado ontem, embora formalmente só vai ser lançado em breve na Coreia do Sul, pela Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, sobre o estado da educação no mundo. Mais uma vez, o Brasil faz parte daqueles que ficam na lanterna da educação e, portanto, na lanterna do futuro. Mais uma vez, alguns dizem, mas temos o que comemorar. Aumentou o número de matrícula. E é verdade. Mas a matrícula não merece ser comemorada, apenas citada, dita. Porque matrícula não significa frequência. Muitas crianças se matriculam e não frequentam, senador. Frequência, inclusive, não significa assistência no Brasil. Muitas crianças vão à escola até a hora da merenda, para comer, não para estudar. E assistência não significa permanência. Mesmo as crianças que não são tantas, matriculadas, frequentando, assistindo, não ficam na escola, senador Medeiros, até o final do ensino fundamental. Imagine do ensino médio. A gente só pode comemorar o aumento da permanência até o final do ensino médio e não da matrícula. É uma comemoração muito medíocre. Sabe o que me parece? É como se na próxima Copa do Mundo nós perdermos de 6-1 para a Alemanha e comemorarmos. Já não foi de 7-1. Alguém vai comemorar se na próxima Copa a gente perde de 6-1? Não acredito. Então não dá para comemorar que aumentamos a matrícula, embora tenhamos que citar e dizer e mostrar que é possível. Além disso, esse relatório da OCDE, que o Brasil está em 60º entre 76 países, lanterna, não inclui, por exemplo, os analfabetos. Eles não fazem parte da avaliação, não entra. Se colocasse o analfabetismo, o Brasil estaria muito pior. Porque, por exemplo, o Brasil está próximo da Argentina na má qualidade da educação de base, mas se colocar o analfabetismo, o Brasil piora muito. Não dá para comemorar o pouco que avançou. Reduziu, por exemplo, o número de crianças que tiram apenas 1. Não dá para comemorar que tenha reduzido, porque ainda continua 38% deles com nota quase 0. Não dá para comemorar. Dá para alertar. E é isso que eu quero fazer. Dá para alertar. Vejam o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos se esses indicadores continuarem assim. Veja, por exemplo, senador Paim, o senhor tanto se preocupa com o emprego. Não tem como aumentar um emprego de qualidade sem educação. Não tem como. Até é possível haver emprego, pessoas que não têm educação, mas são empregos pessimamente remunerados. São empregos, em geral, degradantes, próximos da linha da escravidão, como nós discutimos isso a semana passada aqui. O desemprego continuará se nós não formos capazes de investir na educação. Se não garantirmos a conclusão de um ensino médio de qualidade para todas as crianças desse Brasil. E aí a gente pode começar a comemorar. Não haverá produtividade sem educação. Produtividade é quanto cada pessoa produz.
E se cada pessoa produz pouco, a renda das pessoas é baixa. O Brasil pode até crescer o PIB, porque tem uma população de 220 milhões, então o PIB pode ser alto, mas o PIB per capita continuará baixo enquanto o Brasil não tiver um bom sistema educacional para todas as crianças. Mas não é só o emprego, a violência. A violência cresce, obviamente, com o nível baixo de educação. Não é porque os doutores são pacíficos, mas é porque eles não precisam recorrer à violência física. Nós precisamos educar a nossa população. A dengue. A dengue, as pessoas falam que é uma questão de um mosquito, mas esse mosquito existe por falta de saneamento e de educação. Educação cívica. Educação que ensine que participemos de tal forma da vida que ninguém deixe um lugar onde os mosquitos serão criados. É a educação que está por trás. Saúde. Todos os estudos mostram que uma pessoa com educação tem mais condições de zelar pela sua alimentação, que tem tudo a ver com saúde. Tem condições de zelar até pelo seu peso, de ter informações que digam o que é preciso fazer para ter uma boa saúde. Isso tem tudo a ver com educação. Para buscar o médico, quem tem educação sabe fazer melhor. Tem tudo a ver. A indústria brasileira, a indústria sem educação do povo é uma indústria falida, porque mesmo produzindo, produz coisas antigas, superadas, que é o que acontece no Brasil. Nós somos uma economia ainda, 500 anos depois da descoberta, agrícola e mineral. Em vez de ser uma indústria produzindo bens de alta tecnologia, que é o que assegura a dinâmica, que é o que assegura a riqueza. Olhem quem são os homens mais ricos do mundo. Até pouco tempo eram os donos da fábrica de automóvel, Ford, por exemplo. Hoje são os donos das indústrias de software, das indústrias de computador, em projetos de hardware, dos que produzem novos equipamentos médicos, dos que usam o capital conhecimento. Não é mais o capital terra. O preço do petróleo é quase nada, mas o preço de um chip continua alto. E o chip não é produzido na terra como petróleo, é produzido no cérebro das pessoas. E é produzido porque sai da educação. Não há futuro se a gente não fizer o dever de casa que nos negamos a fazer há tanto tempo. Até coisa que ninguém imagina. Uma tragédia brasileira que é a gravidez precoce de nossas meninas. Tem tudo a ver com a educação. As estatísticas mostram que as meninas educadas sabem se precaver melhor de gravidez do que as meninas não educadas. A transmissão da pobreza vem da educação. Barrar a transmissão. Antigamente dizia, não, a gente acaba a pobreza criando emprego, mas não se cria emprego que tire da pobreza se não houver educação do empregado. Então, o lugar onde se corta a transmissão de pobreza de um pai para um filho é a educação do filho. Não tem outro jeito. Antigamente tinha. Porque mesmo uma pessoa sem educação, conseguindo um emprego, crescia. Hoje, isso acontece? Pode acontecer, mas é raro. É raro. Se esse pai não tiver um filho educado, vai continuar a transmissão de pobreza. A gente trabalha infantil. Criança na escola não está trabalhando. Tem que botar a criança na escola até como forma de impedir o trabalho infantil. E o trabalho escravo, senhor pai. E o senhor faz parte desses que aqui lutam contra isso, em pleno século XXI. Diga-se que a sua participação, conseguindo a assinatura de todos os líderes, foi fundamental para que a gente chegasse à urgência daquela regulamentação. Obrigado, senhor. Isso nós temos falado e mérito de Vossa Excelência, nós temos orgulho de que estávamos juntos, no mesmo grupo. Estávamos juntos. A Vossa Excelência foi quem conseguiu as assinaturas. Fizemos juntos. Pois bem,
O senhor que conhece isso mais do que ninguém, trabalho escravo do século XXI. O senhor conhece algum trabalhador em condições de escravidão com o curso secundário completo? Não acredito. Quase todos estão entre os analfabetos, ou aqueles que terminaram até terceiro ano do ensino primário. São analfabetos funcionais. A mortalidade infantil parece que nada tem a ver, tem tudo a ver com o grau de educação da população. A vulnerabilidade às drogas tem a ver. A influência da leitura na formação da consciência é fundamental. E sem essa consciência, continuamos elegendo corruptos para os altos cargos da República, ou seja, a corrupção tem tudo a ver com a educação. E aqui, quero insistir, isso não quer dizer que a educação faz a pessoa menos corrupta, até porque quase todos os corruptos desse país são doutores. Não é a educação deles, mas é que eles não teriam sido eleitos se a gente tivesse uma população com consciência. E essa consciência vem da leitura, e a leitura vem da educação. Por isso, nada tem a ver educação com fazer ou não um corrupto. Nada tem a ver. Corrupto dá quase para a gente dizer que está no sangue dele, o que é, não estou dizendo, que seria uma forma até de salvá-los. Não, corrupto é uma coisa pessoal, de caráter pessoal. E a educação não consegue resolver isso fácil, a não ser a doméstica, em casa. Mas o corrupto chegar em altos cargos é por causa da falta de educação cívica da nossa população. Isso vem, vou repetir, da falta de leituras que dão consciência. E essa leitura vem da escolaridade. Não só da escolaridade, que é outras influências, mas, sobretudo, da escolaridade. Tivemos péssimas notas na parte de matemática. O Brasil é um país desmatematizado. O cérebro dos brasileiros não tem matemática lá dentro. Parece que isso não é importante. Tem tudo a ver com o futuro do mundo. Um mundo onde sua população não tem bases matemáticas é um mundo incapaz de entender plenamente a realidade. É incapaz de dar criação de novos produtos que vêm da matemática, de entender as relações das coisas. E a gente não está dando isso às nossas crianças. E elas vão crescer sem entender o que acontece ao redor plenamente por falta do mínimo de matemática. A inflação que está aí pressiona mais quem não sabe matemática do que quem sabe matemática. Porque quem sabe matemática é capaz de analisar a variação dos preços, saber o que é que isso tem a ver com os juros, escolher se põe dinheiro na caderneta de poupança ou aumenta o estoque de mercadoria em casa. Isso é matemática. Sem matemática não se consegue viver bem num mundo inflacionado, num país com inflação. E a gente não está dando a matemática. Esse relatório da OCDE mostra como estamos no caminho errado no Brasil. Eu vi a presidente falando, desejando fazer consertos em coisas erradas do Brasil, senadora Ana. O que a gente precisa não é um conserto com S, é um conserto com C. O conserto do maestro, de fazer com que juntos encontremos o caminho. A presidente não sabe como mudar o pneu, mas a gente precisa de um GPS para dizer para onde ir. E isso não é que ela não saiba, a sensação é que ela nem preocupada está nisso, porque ela acha que o caminho está aberto, está bom, basta aumentar a velocidade do carro, e para isso precisa consertar o pneu. Nada, precisa mudar a estrada, precisa dobrar a esquina, e não mudar o pneu, como ela fala, em querer com um conserto com S, conserto do mecânico. É o conserto do maestro que a gente precisa, para onde levar esse país. E para onde quisermos levar, no futuro compatível com o que acontece no mundo, passa pela educação. E esse relatório mostra que nós não estamos no bom caminho. Eu espero
que nesse ano, senador Paim, para concluir, que vamos ser tentados, senador Regufe, a enfrentar os problemas do imediato, que são os mais angustiantes, a corrupção, a inflação, a recessão, o vírus da Zika, que esse dia a dia não nos faça esquecer o longo prazo para as nossas crianças. Nós estamos angustiados, todos, com o risco de aumentar o nascimento de crianças que sofram de microcefalia por causa da imprevidência, da irresponsabilidade de todos nós, uns mais, outros menos, de não cuidarmos do saneamento, de não cuidarmos da saúde. Mas, se nós não dermos educação, mesmo as crianças que vão nascer sem a maldição do vírus da Zika, mesmo as crianças que vão nascer sem microcefalia, não vão desenvolver plenamente o seu cérebro. O cérebro dos animais, ele cresce numa proporção até que nascem. Depois que nasce, parece que ainda cresce um pouquinho de nada biologicamente. O cérebro humano, ele cresce um pouquinho depois que a criança nasce, mas continua crescendo até a morte, não biologicamente, não a massa cinzenta aqui dentro, mas aquilo que está dentro dela, aquilo que chama-se conhecimento. Tem duas microcefalias, a microcefalia biológica, o tamanho do cérebro, e a microcefalia intelectual, a quantidade de coisas dentro do cérebro. A quantidade de conhecimento dentro do cérebro depende da educação. Ou seja, a microcefalia biológica é um produto da falta de educação para cuidar do saneamento, para cuidar da higiene. A microcefalia é um produto do Aedes brasiliensis, o Aedes do Brasil, e não o Aedes do Egito. Mas a outra microcefalia intelectual, a quantidade de conhecimento, é ainda mais consequência do Aedes brasiliensis. E quando eu digo brasiliense, não é de Brasília, é de Brasil. Nós temos que entender isso. Nós temos que despertar. E ontem, o pré-relatório da OCDE nos ajuda nisso. E eu vim aqui, e vou passar a palavra ao senador Regufe, que pediu uma parte, para abrir a minha participação nesse ano falando disso. Alguns vão dizer, lá vem ele com a mesma história. Lá vem ele com a mesma velha preocupação. Mas é a velha preocupação com o futuro. É a velha preocupação com o que vai acontecer com o nosso país, se não despertarmos para essa realidade. A realidade de que a estrada do futuro vai sobre as estradas onde estão as escolas. As escolas são as estradas do futuro. Eu até diria, as escolas são o aeroporto do futuro. E a OCDE, ao mostrar a situação da nossa escola, mostrou que a nossa escola está carcomida e que nós não estamos em condições de caminhar para o futuro. Só para não dizerem que eu apenas analisei o aspecto crítico, eu quero dizer que cada vez que eu vim aqui, eu falo da solução. A solução é uma boa escola. Essa boa escola depende do bom professor, com bons equipamentos. E isso precisa da união. Isso tem que ser feito, a meu ver, pela federalização da escola. Não da escola que está aí, passar de municipal a federal, mas da criação de um novo sistema. Pegar o sistema atual, que está carcomido, como a OCDE mostra, e substituí-lo por outro, de tal maneira que daqui a alguns anos a gente possa estar bem na foto, no presente, para a construção do futuro. E aqui, antes de passar a palavra, senhor Paim, eu quero dizer que a China aparece bem. Mas sabe por que a China aparece bem? Porque aparece bem as cidades que a China escolheu para servirem de exemplo, que é o que eu proponho. Eu proponho que o governo federal adote a educação de algumas cidades, e essas cidades vão sendo aumentado o número delas ao longo do tempo. É o que a China está fazendo.
é que o Chile vai fazer agora com o programa que a presidente Bachelet chama de desmunicipalização, que talvez seja um nome até melhor do que federalização. E eu não teria nenhum problema em mudar o nome de federalização para desmunicipalização. É o que a China está fazendo, e já parece bem, por causa daquelas cidades. Se a gente viesse fazendo isso desde 2003, quando eu tentei fazer, e comecei em 29 cidades quando eu era ministro, hoje a gente podia estar com 1.000, 1.500, 2.000 cidades com notas ótimas na OCDE. Mesmo que as outras não estivessem ainda, é questão de esperar um pouco mais. Mas como está, esperar não vai colocar a gente numa situação melhor. Esperar vai continuar mantendo a gente numa situação muito ruim no cenário mundial, no presente, por causa da escola, e, portanto, ainda pior no cenário mundial no futuro. Eu gostaria, antes de sair da tribuna, de passar a palavra com muita satisfação para o senador do Distrito Federal, Regufe. Senador Cristóvão, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, que é muito pertinente nos dias atuais que a gente vive, e discutir o que é o futuro de um país. Antes de fazer um comentário aqui sobre essa questão do Zika vírus, que Vossa Excelência colocou, essa polêmica toda, envolvendo a Aedes aegypti, etc., eu sinto isso na pele. A minha esposa está grávida e eu vivo dias de preocupação permanente com essa questão. E vejo, apesar de ser parlamentar, também sou cidadão, vejo com muita preocupação a inação do governo com relação a esse tema. O governo parte mais para ações midiáticas, ações para tentar mostrar que está fazendo alguma coisa, do que efetivamente combater com recursos e com ações isso. Isso vale tanto para o governo federal quanto para o governo local. O governo aqui do Distrito Federal, eu soube, tem apenas 11 carros chamados fumacês, o que é uma brincadeira para o tamanho do Distrito Federal, uma população de mais de 2 milhões de habitantes. E o Brasil, como aliás já foi falado, está perdendo essa guerra, e pela incompetência do governo, essa guerra para esse mosquito. E eu me preocupo, não só por minha esposa estar grávida, por essa questão pessoal, mas também preocupado com o país, que vive, que cada vez que surge uma coisa dessa, é que pensa o que vai fazer, e não tem nenhuma ação preventiva. Mas, com relação ao pronunciamento de Vossa Excelência, que é muito pertinente, volta na questão da educação. Às vezes, as pessoas dizem que Vossa Excelência é um senador de uma nota só fala de educação, mas ainda bem que tem gente que se preocupa com a educação, porque hoje, nesse país, tem gente que isso passa ao largo. Eu queria dividir o meu parte em duas partes. Primeiro, a questão da educação. Infelizmente, esse país não soube escolher as suas prioridades nos últimos tempos. O ato de governar, a forma de governar, é muito mais a consecução de obras físicas do que investir na qualidade dos serviços públicos que são devolvidos à sociedade. O que fica para o futuro é se aquela obra está lá. Quem construiu aquela obra foi fulano de tal. Agora, se a pessoa colocar recursos para a educação ou para a saúde, aquilo não fica. Digo pelas minhas emendas ao orçamento, que desde quando eu era deputado distrital, coloco, por exemplo, a compra de remédios para os hospitais públicos. Só que o remédio é consumido, ele não fica. Só que ele tira a dor de uma pessoa naquele momento. Mas não é uma obra, não é uma obra física, então a pessoa não vê aquilo. Do mesmo jeito, a educação, que Vossa Excelência tanto luta para que a gente tenha um país diferente, e teve aqui no Distrito Federal um governo exemplar nessa área, com vários projetos interessantes, como uma Bolsa Escola, que Vossa Excelência que trouxe esse debate, foi a primeira experiência no Brasil com relação a esse tema, como a Poupança Escola, e outros tantos. A Bolsa Alfa de alfabetização,
Agora, eu vejo o país escolher as prioridades erradas. Prefere investir em obras físicas do que investir no futuro, do que investir em educação. Nós mudamos de século. As cidades estão cheias de viadutos, cheias de estradas, mas nós não temos uma educação em tempo integral. E nós já mudamos de século. Está aí o que a Coreia fez no século passado, o que os tigres asiáticos fizeram. E no orçamento, a gente não vê educação como prioridade. E na ação, o governo sempre ainda se utiliza de uma maquiagem orçamentária, que quando obriga ele a gastar tanto ali, ele simplesmente tira o recurso que já estava ali, coloca o novo recurso e vai. E aí tem o tempo todo, tem a DRU, ano após ano se aprova a DRU. Então, não se vê aquilo como prioridade, não se pensa o futuro. E, de outro lado, na outra parte, desse aparte, se vê a classe política muito mais preocupada com cargos no governo, em apoiar governos, se tem cargos apoia, se não tem cargos não apoia, do que discutir um futuro para esse país. Se preocupa muito mais com projetos de poder do que com um projeto de país. Nós temos que discutir de verdade um projeto de país, colocar na mesa e discutir o que se pode ser feito para o Brasil daqui a 20 anos. E ninguém consegue pensar lá na frente, daqui a 20 anos. Eu não sei se o meu filho que vai nascer vai conviver com um país melhor do que o que a gente vive. Porque, infelizmente, a nossa sociedade está cada vez mais individualista, e o ato de governar, o ato de fazer política, é cada vez mais a ocupação de espaços no governo, do que simplesmente você debater ideias. Os partidos políticos no Brasil estão falidos, eles hoje são muito mais cartórios para brigar por espaços no governo, por nacos de poder, por empresas estatais, do que por discutir um projeto de país, a formulação de políticas públicas, discutir ideias, que deveria ser a verdadeira política, que é a beleza que a política tem. Então, Vossa Excelência, que algumas pessoas dizem que é um romântico, eu me congratulo porque eu acho que o Brasil precisa de mais políticos assim, que queiram pensar o futuro, que queiram pensar o que deve ser no futuro e como chegar a esse futuro, passo a passo, ponto por ponto. E não vai se fazer isso sem investimentos pesados na educação e sem o país se preocupar com a educação de fato e de verdade. Obrigado, senador. E o senador José Antônio Regufe me trouxe aqui uma lembrança a falar, que é a seguinte: o relatório da OCDE mostra que, como um aspecto positivo no Brasil, é que aumentou a taxa de matrícula de 65 para 78, que eu reconheci aqui. Mas matrícula não quer dizer muito, e que isso se deve à Bolsa Família. Eu poderia, em vez de estar falando no alerta do que vai acontecer no Brasil, estar aqui comemorando e dizer, graças a um programa que eu iniciei, chamado Bolsa Escola, que mudaram o nome para Bolsa Família, a OCDE diz que aumentou o número de escolarização. Poderia estar comemorando. Mas eu não comemorarei na próxima Copa que o Brasil perdeu de 6-1 para a Alemanha e não de 7-1. Não vou comemorar. Vou reconhecer. Reconhecer não é sinônimo de comemorar. Reconheço que houve esse avanço. Mas é um avanço tão tímido no desafio que o Brasil tem que enfrentar, que a gente tem que ficar lembrando, mas preocupado. A Bolsa Escola deu a sua contribuição, mas é pequena se a gente não fizer a escola ficar boa. E a gente tem como fazer isso. Tem. E não custa o que se pensa demais. Não se faz por milagre de um dia para o outro, mas se faz num cronograma de algumas décadas. Só que não estamos fazendo, senador Pai. Aumentamos o número de alunos, mas não estamos fazendo esse exercício da escola do Brasil ser das melhores do mundo. Sabe-se como fazer.
Temos experiências disso, só precisa espalhar essas experiências pelo país. Só que vai ser impossível espalhar em todo o país apenas sobre os ombros dos prefeitos. Além de que eles são muito desiguais do ponto de vista da renda de cada cidade. Portanto, não vamos conseguir na maior parte das cidades que não têm os recursos. É possível. E eu espero que esse debate não desapareça em 2016 diante das dificuldades imediatas que vamos enfrentar. Enfrentemos nossas dificuldades sem ignorar as dificuldades que os nossos filhos, que os nossos netos vão enfrentar, não apenas do ponto de vista pessoal de cada um deles e suas famílias, mas também do ponto de vista nacional, do ponto de vista da nação brasileira, do ponto de vista do conjunto de nossa população. Ainda há tempo. Ainda há tempo de fazer aquilo que é preciso. E eu espero que não esqueçamos disso este ano, que estamos iniciando agora. É isso, senhor presidente.